No mangá atual, a Ada demonstrou que pode voar, e essa é uma das coisas que só os Otsotsukis podem fazer, com exceção de alguns personagens de Naruto. No entanto, o Amado deu a entender que ela pode ser uma dessas criaturas. Porém, ficou mal explicado pra gente a origem dela e do Daimon, e se eles são de fato Otsotsukis. Bom, neste vídeo vamos falar sobre isso e muito mais. Como todos sabem, os Dojutsu são um dos poderes que chama muita atenção, tanto em Naruto quanto em Boruto. E a Ada é uma das personagens que mostrou possuir um olho muito apelão, que é capaz de ver o que está acontecendo no presente, e também consegue saber o que aconteceu no passado. Mas ela só não tem a capacidade de enxergar os acontecimentos de antes do seu nascimento. E um poder ocular desse, galera, é muito suspeito de que esta garota pode ser uma Otsutsuki. Porém, como nós sabemos e não podemos esquecer, ela e o Daimon são dois ciborgues que foram criados pelo Amado. E é isso que vai deixar as coisas mais interessantes e dá uma pista da origem dos dois. Mas calma que eu já chego lá, porque uma outra coisa que não podemos deixar de comentar é sobre o Dojutsu ocular do Daimon, pois no mangá não demonstraram nada sobre isso. Me corrigem se eu estiver errado, mas lembrando bem, nós não vimos nada sobre que o garoto possui o poder ocular. Porém, assim como a sua irmã, que tem habilidades únicas e apelonas, o Daimon também possui poderes que deixa qualquer personagem de Boruto no chinelo, porque o moleque sola geral, fora a sua velocidade que o garoto demonstrou conseguir acompanhar as estacas do Kawaki. Mas sobre isso eu já até comentei aqui no canal, sobre o que eu acho a respeito dele conseguir acompanhar as estacas que o Kawaki lançou contra ele. Inclusive, além desta capacidade dele de velocidade, o Daimon herdou um poder muito apelão, o de refletir qualquer tipo de ataque. E no mangá foi dito que o moleque só consegue devolver os ataques para a pessoa se ele tocar nela antes. Mas olha, tem coisas erradas no meio disso aí. Porque o Kawaki, quando lançou o maior poder para cima do Koji, o cara vai e usa o Daimon. E na mesma hora, o poder do Kawaki se volta contra ele. Isso porque ele nem tinha tocado no garoto. E no atual mangá, assim que o Daimon chega em Konoha e encosta no Boruto, o Kawaki vai e tenta atacar, mas na mesma hora ele é arremessado para trás. Então ou foi um furo de roteiro ou o bug quando disse ao Koji sobre a habilidade do Daimon não era bem isso. Então esta parte de como o Daimon consegue refletir ataques é um truque que não foi mostrado a verdadeira fraqueza dele ainda. É aí que eu penso em relação às habilidades do garoto, que tem a ver com seus olhos, mesmo que não falaram sobre isso ainda no mangá. O Daimon pode sim ter um Dojutsu ocular, pois não sei se vocês repararam, mas os olhos dele não têm o padrão normal, ou seja, aí que pode estar o verdadeiro motivo dos poderes do Daimon. Mas como disse, é uma coisa do meu modo de ver. Porém, sobre que ele possui também um Dojutsu ocular, não foi dito nada no mangá a respeito disso. Mas é aquilo, tem muitas coisas que não foram esclarecidas em relação aos dois ciborgues. E que no mangá, o Amado citou coisas relacionadas a um Otsutsuki. E que em outro vídeo até tinha aceitado esta opção, mas ao mesmo tempo feito análise a mais acima da fala do Amado. Porém, uma pessoa aqui no canal comentou algo um tanto curioso, de que a Ada pode ser uma Otsutsuki da lua, por conta do padrão dos seus olhos, que apresentam este formato. E até mesmo porque no manto do Toneri, dá para percebermos a semelhança do símbolo com os olhos da Ada. E agora no mangá, ela aparece com o poder de voar. Mas como vocês sabem, ela e o Daimon são ciborgues. E agora que entramos na parte que eles dois não são 100% Otsotsukis, mas sim experimentos feitos pelo próprio Amado, que foi descoberto por Shiki, em que mandou destruir os dois. Porém o Boro foi e escondeu ela e o seu irmãozinho em um dos seus esconderijos. No entanto, além dos olhos dela e do Daimon de ser super poderoso, temos também a pedra na dimensão do 10 caudas, onde tem dois blocos totalmente destruídos, ou seja, dois Otsotsukis não revelados, e que tem uma grande chance de ser eles dois. Porém a origem deles não chegam a este nível, porque o Amado modificou eles com as ferramentas científicas, que no caso os dois Otsotsukis na pedra que não foram mostrados, podem ter sido usados pelo Amado, ou melhor, o cientista achou alguma forma dos dados deles serem usados para implantar nos dois, e por isso que o Daimon e a Ada são muito poderosos. Ou quem sabe o Amado encontrou os corpos dos dois Otsotsukis destruídos, mas que dava para fazer o uso deles. E desta forma, ao fazer os dois ciborgues, ele compartilhou os dados desses seres neles dois. Até porque tem que haver uma explicação para o Daimon ser muito apelão, e Ada possuir um Dojutsu semelhante à lua. Fora que um dos seus olhos não foi mostrado nada ainda, porém mostra o mesmo padrão do outro olho que ela utiliza para ver os eventos do presente. E além disso, quando a Ada ativa o seu poder ocular, o seu olho fica em um tom negro, que com as mesmas semelhanças do espaço. Então a origem da Ada e do Daimon se deram a partir do experimento do Amado, que de alguma forma conseguiu achar os dados dos Otsotsukis
da marca da parede que estão destruídos, e assim utilizou eles para criar os ciborgues, que eram para parar o Ishiki. Porém, ele descobriu a existência desses dois irmãos poderosos e achou melhor dar um fim neles. Mas o erro do Ishiki foi ele não dar um fim nos dois. Até porque se eles foram trancados em uma cápsula, é sinal de que os dois não estavam podendo se defender. Porque pensa um pouco, o Daimon e a Ada são ciborgues que ninguém consegue bater de frente com eles. Porém, mesmo assim, conseguiram prender os dois. Então quando fizeram isso, é sinal de que tanto o Daimon quanto a Ada não estavam habilitados para contra-atacar. E com isso que eles foram mantidos escondidos até o dia do Code chegar e soltar os dois, achando que iria ser os seus aliados. O que no final resultou que o Daimon e a Ada foram acabar parando em Konoha. E mais uma coisa, galera, o que tivemos até agora foram vazamentos, mas é meio que impossível deles revelarem algo a mais sobre a Ada e o Daimon no lançamento dos spoilers de Boruto 74 do mangá, ou até falando no geral, revelarem algo a respeito dos dois, pois como vimos, tanto um quanto o outro tem tudo para ser um Otsutsuki. Podem até não serem os verdadeiros, mas sim experimentos feitos pelo Amado, que deram certo e que acabou tornando duas pessoas tão poderosas quanto essas criaturas do espaço. Afinal de contas, o Donjutsu da Ada e a fala do Amado, que foi: esse é um efeito normal quando se trata de um Otsutsuki, ou seja, ele estava falando dela poder voar. Entretanto, o Daimon não demonstrou o poder de voar, pois ele ficou o tempo todo no colo e depois no ombro de sua irmã. Mas aí eu não duvido nada de que o garoto tem esta capacidade. A real é que mesmo que o Daimon não consiga voar, ele ainda continua sendo uma criança super poderosa. Só não digo prodígio, porque os seus poderes foi um fruto que se deu a partir da criação do Amado. E falando sobre isso aqui agora, galera, eu pensei, se o Amado foi capaz de construir dois ciborgues poderosos com poderes Otsutsukis, imagina o quão longe este cara pode ir. E mais uma coisa que comprova que o gênio das criações foi capaz de usar os dados dos Otsutsukis nos dois irmãos, é que ele fez com o Kawaki. O Amado conseguiu dar ao garoto o Karma novamente, em que ao pôr um braço novo no garoto, ele foi e implantou os dados do Ishiki, e isso acabou ajudando o Kawaki a ter o seu poder de volta. Mas aí que está, se o Amado conseguiu fazer isso, é porque todas as vezes que ele ajudava o Jigen a se recuperar, o cara coletava dados, para quando o Kawaki perdesse o Karma, por causa da morte que ele estava planejando para o Otsutsuki, era só implantar esses dados coletados no garoto de volta, já que ele era o hospedeiro de Ishiki. Isso faz os dados sincronizarem com o corpo do Kawaki, que já estava quase completo, geneticamente os dados do Otsutsuki. E isso não foi uma coisa que o Amado fez de vereda, e sim algo que o cara já vinha tramando faz tempo, mesmo antes do Jigen lutar contra o Sasuke e o Naruto. Então esses recursos, todos usados para fazer toda esta operação, já foi providenciado lá no esconderijo da cara, que foi dito que os equipamentos que o Amado utilizava lá eram de primeira, em que não tinha nenhum outro lugar. E ao vir para Konoha, é óbvio que o gênio das invenções já estava pronto para tornar o garoto de volta em uma pessoa com os poderes do Ishiki. Tudo isso porque ele fez a mesma coisa com a Ada e o Daimon, o que deu o conhecimento perfeito para ele fazer a mesma coisa com o Kawaki. Mas é óbvio que no caso dos dois irmãos, eles não possuem Karma, pois o processo usado neles foram diferente, afinal nenhum desses seres haviam implantado esta marca nos dois. Porém, teoricamente falando, o Daimon e a Ada foram experimentos que deram certos, e que o Amado utilizou dados de Otsutsuki nos dois. Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam disso tudo? Concordam ou não com essa teoria? Comenta aí, ou falem sobre a teoria de vocês. E bom, por hoje é isso, a minha teoria sobre o assunto já está quase pronta. Só não está completa porque falta seu apoio. Então já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, para não perder nenhum vídeo teórico e analisado como este. E até porque, com seu apoio, isso vai me motivar ainda mais a trazer novos conteúdos aqui para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo, obrigado por tudo, valeu, fui!